Nasceu em 87. E foi com 14 anos para o Coutinho Gonçalves Rito. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 15 anos foi para a fragata, para 10 anos foi para o Coutinho Gonçalves Rito. Você, nessa altura, quando foi para o Coutinho Gonçalves Rito trabalhar como moço, o que é que fazia no Moliceiro? Olha, isto é muito importante. Deus fala na alma a tia Encarnação, que era a mulher do tio Gonçalves Rito, tia Encarnação da Pinta, filha de tio Joaquim da Pinta. Aquilo era interessante, além de meu pai, era interessante. Foi uma vida, para mim, foi um homem daqueles 100%. Não faltava caça, não faltava comer. Porquê? Ele tinha aquele vício da caça. E a gente, por qualquer lado, ele levava a caça, a arma, e apanhava aqueles borreios, aqueles patos, um coisa e outro, e falava-se com uma mulher a bordo. À noite, o tio Gonçalves Rito, várias vezes, vinha para a proa, dentro da proa, mais uma mulher. E com este filho, que é hoje o Mané Balas, é o apelido, como é o meu carteirista, o Mané Balas, que ainda era o único que tinha naquela altura, que salve, não me falha a memória, eles iam para dentro da proa e mandavam-me ir para o paneiro. Um belo dia, chovia que se Deus ajudava. Eles dentro da proa, eu no paneiro, com uma tosta por cima e embrulhado na vela. No outro dia, quando me levantava, eu estava todo molhado, e a tia Encarnação saía dentro da proa, e o tio Gonçalves Rito, e o Abílio, que é hoje carteirista, ia a limpar a sujidade do tio Mané Balas, que é hoje um homem, mas naquela altura era um bebê. A partir daí, teve um tempo, foi naquela altura que eu fui para a fragata Dom Fernando. Espera aí, antes de ir para a fragata Dom Fernando, como moço, você ajudava a apanhar o moliço, carregava o moliço? Eu fazia tudo, carregava o moliço, eu apanhava o moliço, fazia arafieiros, eu escoava a água, que o moço basta o nome. O nome do moço, ainda hoje é moço, mas não há moços hoje. Hoje não há quem trabalhe de moço. O moço é patrão e o patrão é moço, hoje. E antes, para a gente matar a fome, tínhamos que ser moços e escravos da vida como a gente tinha necessidade. A gente fazia tudo. Vamos virar ao contrário. Antes desta parte, antes do meu pai falecer, lembro-me, e cada vez a gente está a contar, vem as coisas atrasadas, mas isto é como a minhoca no munhoqueiro, a gente enfiá-la para ir à setela, como antigamente havia em guias. E o meu pai foi em 47. Morreu. Mas eu em 45, 8 anos. a Maria das Flores foi o bota abaixo, que foi feito num bico, que era um boleiro à linha. Eu lembro-me, em 45, o meu falecido irmão Joaquim, os barcos que andavam a secar moiço era isto, o moiço bem lavadinho, a gente botava nas verbas hoje, que é pedra, que era areal, ou tinha Raul, ou tinha Ricos Bicho, ou tinha Horácio Pastor, ou tinha Vagueiro, ou tinha Costa, que é hoje uma quinta disso do fim de semana, e onde é que é hoje a pousada, era o tio Vagueiro, que era Moranzel e tinha umas canas e tal. O meu irmão começou a namorar isto em 45.
a namorar com a filha da tia Laurinda da Pinta, que estava na areia. O meu irmão começou a se rabiçar, o meu irmão casou-se na areia do mar com a Laurinda de Pereiro, a tia Laurinda da Pinta, era a filha da tia Laurinda, era o Benjamin da Laurinda e era o Manel da Laurinda, eram tia Laurindas, por o apelido da mãe. Em 45, lembro-me eu, o meu irmão deixou o meu pai para ir ter com a filha da Laurinda, que foi a esposa. Eu andava do lado, no fio da trena, entre a cabeça da trena, que é hoje o nome ainda, embora esteja teorado, mas é sempre a cabeça da trena, e entre o fieiro da calminha que se Deus lhe dava. O meu irmão João andava a ré aos ensinos e o meu falecido pai andava do lado da serra, que a gente vinha do sul para o norte, a favor da água arrastar o moliço. Eu vinha em fralda com um cabo de ensino que era tão de grossor de um dedo, mas já era comprido, para eu brincar e encontrar o meu pai que andava à vara. Como eu era canalha em tamanho e idade, eu caí pelos golfiões abaixo. E a maré, as águas eram vivas e o barco estava preso com os ensinos e a maré levava-me. E o meu falecido pai nadava bem e foi-me buscar. Trouxe-me em cima das costas, lembro-me eu. Tudo o que eu fiz e o que eu sofri, lembro-me. Tudo o que eu aprendi na escola, lembro-me. Tudo o que eu fiz na Fragata do Fernando, lembro-me. Posso ser velho quase com 80 anos, menos uns dias, mas de memória lembro-me. Caio à água, o meu pai traz-me para cima, primeiramente virou-me patas ao ar, isto é uma palavra, de barriga para cima, e caparas para cima, para ver se tinha água. Não teve água, o mata-bicho que ele me deu foi com uma corda da toste, que se enfiava na toste, que ainda hoje tem esse nome, e desfez-me o corpo com porrada. Fez-me manchas, rosetas negras. À noite viemos para casa. Viemos para casa, a minha mãe, havia o doutor Carrão. O doutor Carrão era aqui, em frente, aos hortas. Ainda hoje é casa, mas era do Costa que foi vendido. Não foi preciso lá. Agarrou, foi buscar um binado a cada de Piedade de Borra e esfregou-me com um binado. E as manchas desapareceram. Sobre aqui o coisa, em 45, passo de dias, foi o bota abaixo. Maria das Flores. A gente para ir, Maria das Flores foi um domingo botado abaixo. A gente para viver botar abaixo, o meu pai foi no sábado e foi na sexta fazer uma barcada de um moliço arrastado para levar para o Poço da Cruz. Poço da Cruz quer-se dizer, é a Barra, toda a gente sabe, é a Costa Nova, toda a gente sabe, em princípio o Lago do Ferro, que era o seco, a Estacada, Vagueira e etc. E depois que é hoje as Forças do Arião Novas. Era, o Poço da Cruz, era ao pé da Capela de Mira. A gente passava o canal, mas não podíamos puxar a vela. E vamos já à mesma daqui a mais. Não podíamos puxar a vela, íamos para lá. Estávamos carregados com o moliço para lá ir. Estava o barco carregado, de proa a ré, estava com um monte a ré, o melhor moliço
para quando a gente descarregasse, botar por cima, para dizer que era todo bom, e nisto vai botar o bata abaixo e a vaga quase como botava no fundo. A partir daí, pouco tempo, o mesmo barco que o meu pai cortou, e foi a morte dele. A partir daí foi a naufragem. 41 ano ou qualquer coisa parecida com esse barco, e em 47 foi a naufragem do meu pai. Diga-me uma coisa, vocês faziam, para fazer uma barcada de moliço limpo de fundo, quanto tempo é que demoravam? Olha, naquela altura, a Ria de Aveiro, desde a Ria de Aveiro, tem vários canais, vários fluentes, havia moliço por todo lado. A gente ia descarregar moliço a mira, havia bateiras a apanhar moliço, que é hoje as Folsas da Quinta, as Folsas do Ariel, de Mira. Vinha pelo Rendalho, no Lago de Ferro, havia tanto moliço que ia barcos moliceiros daqui da Mortosa fazer a pilha ao tipo Padreca e ao São Bacelau. E a seguir, antes de chegar ao São Bacelau, tínhamos uma quinta que eu não sei como é que se chama agora, mas eu vou dizer que hoje é da parte lá da Costa Nova, que tem um coisa de turismo, tem umas bandeiras lá. No Rendalho, a seguir a essa coisa de turismo, tinha estufas, tinha Chicória, que era quintas, da parte do mar. A seguir aí era o São Bacelau, do Rendalho até à Barreira, era tudo do São Bacelau. O São Bacelau tinha quintas do lado da serra e tinha casa do lado da serra. Montou aqueles, os fios de alta tensão, que ainda é os mesmos, à casa do São Bacelau, antes de chegar à Barreira, que é o que está lá ainda, e ainda está lá as casas. E a quinta está tudo deserto. Sobre isso aí, sobre o moliço que havia, aí havia um moliço. Depois do canal da Barreira, era a estacada. Depois da estacada, era o Lago de Ferro. O Lago de Ferro é o nome de lago, ainda está lá. A gente ia daqui fazer a pilha ao São Padreca. Estávamos lá, íamos de segunda, carregávamos o barco daqui, moliço arrastado, e íamos toda a semana para lá e arrastávamos lá, que havia moliço a pontapé. Era moliço, era enguias, era solhas, era tudo mais normal. Mas você ainda não me disse quanto tempo é que levava a fazer uma barcada? Já vou. Era tanto moliço que a gente chegou a fazer para isso, para essas pilhas, 2 por dia. 2 barcadas por dia. Moliço arrastado. Moliço arrastado. E não havia motores. Era fazer a mama e era moliço a pontapé. Era mexia-se o barco e os ensinos já estavam carregados. E às vezes, quando era vento, a gente vinha para o bar lá dentro, íamos à popa, carregámos ao fim de uns metros valentes, estava carregado. Aqui, por exemplo, de metros, a gente da parte do Torrão do Lameiro chamávamos os Miuras, com vinho com 2 velas, com o norte, vinho do Torrão do Lameiro, vinho do lado do Carregal, sempre à popa, chegava aqui à passagem que era ainda os barcos da Torreira à Bastida, e estavam carregados. Eles à popa, de lá para cá estavam carregados. Como isso era tanto, um gajo até... Era uma beleza, pronto, era uma beleza. E não só, era moliço no fundo, e a gente a tirar o moliço no fundo, parte que era tanto, os ensinos não levava e caía metade. E essa metade já ia para o fundo, chamava um moliço arrolado. Com o arrolado para que ia e encostava à borda.
E a seguir aí, da borda, havia essas tais ilhas, que era a Gália, uma coisa e outra, era aqui deste lado, e eu depois, ao passar daí, íamos à capitania, como isso era rolado, era tanto, a rematar e dar na ano essas bordas que o míssil rolado arrastava para lá. Vocês podiam apanhar o arrolado fora no período da proibição ou não? Era a única coisa que a gente, às vezes, o clandestino ia sempre. Como havia esse ano, esse mês, na proibição, a gente, o nosso comandante da capitania do Porto Aveiro antigamente, que era o Braga, para nos trabalhar a nossa vida, começaram a fazer postos da Polícia Marítima. Fez um na Bagueira, novo, fez outro na Varela, novo, tinha aqui na costada parte do sul do Zé Rito, que o areal que lá está, que é o Monte Branco, está lá um posto, mas ele queria se chamar Senhor Tudo, queria prender. Sobre essa palavra, o arrolado era livre, só que no tempo da proibição, quem levasse um milícia arrastado ganhava mais. O que é que a gente fazia para despistar? Metíamos arrolado por cima, que era livre, pensava que os marinheiros eram paros, e o arrastado ia por baixo. E lá dividíamos o arrastado com o arrolado. E muitas das vezes no monte onde é que a gente vendia, tinha o arrastado por baixo, para a Polícia Marítima nos agarrar. Isto havia aqui uma falcatrua, por causa dessa situação. Havia antigamente, é que eu digo e vamos já ao mesmo, dizem que a vida está má hoje. E temos benefícios de tudo. Repito outra vez, a minha mãe, que desde a minha mãe, tinha várias famílias de 10 e 12 filhos. Não havia creche, não havia muitos filhos. E tínhamos que comer aquilo que aquilo não comia. E havia essa proibição. E agora, mesmo que queiram fazer a proibição de tanto dinheiro que dizem que ganha na Ria de Aveiro, dizem, repito, dizem, e a gente vê e eles falam, quando há muita fartura, fala que ganham muito. Quando há um dia ou dois que não ganha, dizem que estão pobres e os marinheiros são isto, os marinheiros são aquilo. Toda a vida houve defeso. E olha uma coisa, havia diferença de preço entre o arrolado e o arrastado? Sim, havia muita diferença, porque o arrolado dava mais trabalho. O arrolado, para ir para a terra, ou tinha que passar pelos pés do gado ou numa pilha para ferver, para ele ficar queimado, para chegar à terra e dar novidade. E o arrastado já não. O arrastado vinha com lama, muitas das vezes com pouca lama ou muita lama, e não era aquilo que estava, porque a gente, o arrastado, dá algum parte de arrastado, a gente caiu, estava para a água e ia ao fundo. Não vinha a boiar como arrolado. E por isso mesmo a gente chama arrolado, que vai arrolado com o vento à rola. E aquilo que estava ao mesmo arrastado. Havia vários sítios da Ria de Aveiro que eram privados, que se podia arrastar na proibição. Parte daquelas que eu me lembro, eu vou contar, mas havia várias. Havia a Macha. Havia o Moroso. Havia o Cabeça das Ovelhas. Testada não, porque a testada já era só para o junco.
mas o cabeça das ovelhas ainda estava atestada, onde é que está a capela que está teorada hoje. E essa testada era só pelo junco. E a cabeça das ovelhas atingia testada e tinha o cabeça das ovelhas do outro lado. Cabeça das ovelhas foi o nome que antigamente a maré não botava acima e botava lá ovelhas. E foi o nome da cabeça das ovelhas. Havia o tio Manel Zé Canelão, que era o que estamos a falar no cabeça das ovelhas. E havia várias, como me lembro, havia várias. Aí já se podia arrastar isso. E você, nesses privados que arrastava na proibição, quando você ia apanhar munição privado, como é que fazia as partes do dono do privado e o munição? A gente tinha, esses privados, tinha barcos a tirar todo o ano, a arrastarem, que a gente não podia lá. A gente só podia ir ao privado, assim, por exemplo, como o Amoroso, tinha umas tacas a dividir o privado pelo como é que se chama aquilo? Pelo travessador. E por estaqueado aqui no sequio, que do outro lado havia estaqueamento, de dentro era privado e para fora era coisa. Mas só que a gente éramos malandros, íamos durante a noite com o muro do muro e o Timbierra e uma coisa e outra, tinha uma bateira pequenina que a gente nos via, pensava que estava em casa e eles vinham dar connosco. Tanto assim, arrastar, como a gente a ir ao rolado ao Moroso. Aquilo era, havia lá o tio António Manta, mais ou menos que era do Moroso, a apanhar o rolado para carregar os matolas. E depois o Moroso tinha um barco mais tarde para o tio Manta, para transportar o muniço, mas muitas das vezes o tio Manta apanhava o muniço, os matolas vinham carregar. E praticamente havia sempre aqueles barcos ali. E esses praeiros, chamavam-os praeiros, era distinguido. Havia um cais para os praeiros e para os outros, e havia o muniço das praias, porque aquilo não era roubar nada ao Estado, era privado. Por isso mesmo eles tinham liberdade de tirar e vender por um preço que eles queriam. Que havia poucos praeiros e barcos cá fora e praeiros, havia uma média de 1000 e tal barcos, ou 1500 ou 1300, que eu não sei. Em que ano mais ou menos é que... Isto, naqueles géneros, 40 e picos. Que isto aqui, quando estávamos a arrastar isso, não havia motores. Quando era tempo bom e sol, havia um arraial. As velas todas ao alto, e entre arrastar isso, à vara, aquilo era um arraial, era uma beleza. Quando a gente ia vender para o sul, era um arraial a bolear da Barra e de Mira até à Barra e de Barra para Mira. Quando íamos para aqui está precisamente igual. Quando íamos para Estarreja, o Passar Rio, tínhamos o brilho, que era tudo velas e uma coisa e outra. Era tudo a vela, isto era um arraial. Era um arraial, além de ser bonito, dava margem ao pessoal, dava postos de trabalho, que se fosse hoje, que não tínhamos quem trabalhasse, mas 1000, imagine, pelas minhas contas, 1000 e tal barcos. Vezes 2 ou 3 pessoas, que era normal, quantos postos de trabalho não havia. Mas se hoje houvesse esse trabalho, ninguém queria. Mas olha uma coisa, ainda voltando ao moliço, eu lembro-me do cais do bico, os moliceiros descarregavam o moliço para cima do cais. Quanto tempo é que ele ficava ali? Ora, antigamente, sobre essa palavra, e é bonita e é boa, mas vamos emendar. Antigamente, os nossos labradores
A gente ia à missa das 9, ou à missa primeira à igreja, juntámos os moliceiros com os lavradores. A gente em qualquer lado que desse feição às terras dos lavradores, a gente ia apanhar e ia descarregar. Íamos descarregar para os caçalhos. Íamos a descarregar para, como é que se chama lá, para do lado da Torre para a Mama Parda. Íamos descarregar para a Alcina. Íamos descarregar para a Ribeira para Estarreja. Íamos descarregar e vamos adiantar. Íamos descarregar para a Ribeira. Íamos carregar antes da Ribeira. Tinha 2 calhos ali, nem é que está hoje, aquilo tapado, havia 2 calhos. Para quê? Para estar encostado às terras do pão onde os lavradores tinham. Íamos descarregar aqui ao bico, íamos descarregar a Saloeira, íamos descarregar ao Chegado, íamos descarregar a Cova de Chegado, íamos descarregar a Cambeia, íamos descarregar a Beiros, íamos descarregar a Ribeira não sei de onde, que não me lembro, ao Esteiro da Salgueirinha, a Estarreja, a Salreu, por todo o lado havia lavradores que consumiam isso. E a gente, se era para Salreu, íamos lá à missa. Se éramos para a Estarreja, íamos à missa de Estarreja. Se íamos para a Mortosa, íamos à missa da Mortosa. Se íamos para o lado dos Jameirinhos, íamos à Capela de São Tomé. Assim estávamos habituados à coisa. E os lavradores incentivavam os moiceiros, tínhamos muitas encomendas, dávamos uns aos outros, que já éramos os seres humanos. Agora não é nada disso. Então, diga só uma coisa, vocês quando iam à missa, vocês quando iam à missa, iam visitar o Senhor, fazer cumprir a fé e ao mesmo tempo tratar de negócios. Sim, para quem é católico, foi sempre essa fé que nos deram. Os meus pais, não sei bem se é melhor, se é pior católicos, mas os meus pais deram esta coisa, tenho que cumprir e tenho que dar aos meus. A partir daí, de uma certa idade, eles fazem o que querem. Mas íamos naquela altura, éramos católicos, os lavradores iam à missa, do fim da missa juntavam-se os lavradores e os moiceiros, conversava-se quantas marés, para tal parte, tinham umas terras aqui, descarregava-se hoje aqui, umas terras acolá, descarregava-se acolá, e vinha a feição dos bois, sobre a situação do isso. Muitas das vezes a maré não dava, que o arria não estava assim. O que é que a gente pensava com os lavradores? O barco vinha carregado, a água de quebra, baixa mar, vinham os bois, uma corda de um lado de um bordo e outro lado de bordo ao vertente, os bois sem carro, engatava a ponta da corda e trazia o barco para seco, para o sítio onde é que era carregado com os bois. Muitas das vezes a maré não o dava e para a gente esperar pela noite, fazia-se um jeito e carregava e vinha para cá. Quanto mais em seco o barco vinha, mais em seco o lavrador carregava isso. Lembras-te quanto é que na altura, estamos a falar nos anos 50, não é? Anos 50, uma barcada de moliço, quanto é que rendia? Olha, senhor, posso dizer? Pode. Olha, senhor Cravo, eu por direito das contas, a minha memória não me lembra, mas quando eu comecei a possuir os meus primeiros barcos quando casei, em 1958, eu quando casei em 1958, antes do barco novo que eu lhe contei de 4 contos, fui comprar um barco em segunda mão, ou um homem sujeito que já morreu, Rex, que era das Figueiras, da Mama Parda.
que era um barco do Cavaquinho. Custou-me 1,5 conto. Sobre o barco. No inverno, para as quintas, com o moliço arrastado, a gente estava lá os comerciantes que tinham casas próprias, palheiros, para estarem encostados aos moliceiros. Se vinha os lavradores, fazia fogueira aos moliceiros e os comerciantes ganhavam pouco. E assim eles estavam ali, à abertura do dia, ou mesmo de noite, quando ninguém chegava, fazia preço para os lavradores, em lugar de fazer negócio connosco, fazer negócio a eles. Nas últimas barcadas que eu fiz, eu dava o porte para lá, eu vinha de bicicleta e ia de bicicleta, porte para lá, dar 100 escudos. Uma barcada carregada? Uma barcada carregada de 100 escudos. Mas já não dava. Eu já dava o porte. Um belo ano que havia de ser nessas alturas, eu dei 100 escudos e aquilo nunca lá foi. Fui de bicicleta, daqui às Quintais, quando havia outro meio de transporte, e aquilo só me dava 70. Teve lá uns dias, que aquilo cada vez secava, mochava, dava 70, e tive com 70 escudos. O que é que você chama porte? Porte é dizer assim, olha que ia barcada, mais do que aquela conta, é para você. E por 100 escudos a mim. Para mim é 100 escudos. Se for 150, eu ganho a você. E ainda mesmo os 100 escudos eu tinha que dividir alguma coisa por um trabalho daquilo que ele tem. Sobre não isso. Eu casei em 58, a minha mulher e eu, que não tínhamos filhos, nós, que a minha mulher sofreu daquelas, neste espaço, quando a gente comprou esse barco velho, a minha camarada era a minha mulher. Era você e a mulher que andava? A mulher que andava no barco, mas não era um moliço, atenção. A gente ia, como havia muitos barcos a cortar junco, fica sempre o rastro do junco. E quando vinha as marés vivas, aquilo encostava e a gente íamos apanhar aquilo, o resto do junco. E eu e a minha mulher ia com água, para não dizer mais nada, após pela cinta, à tosta, carregava-se acolá, o bar ficava acolá, e carregava-se à tosta, e a gente puxava a tosta com uma corda, chegava ali, descarregava-se, ia-se outra vez e descarregava-se, para ir para a Estarreja e para a Gafanha, 50, 60 escudos a balsa, que é os escudos do junco. E eu tinha que ganhar para mim e para a minha mulher naquela altura, quando casei, 150 escudos que dava por toda a semana para eu comer. Não era estragar como se estraga. Tinha que se dar e tinha que se comer à face daquilo que era. Você foi em 58 para a Alemanha? Eu fui em 68 para a Alemanha. Entre 58 e 68 foi. Andou pela França? Por todo o lado. Andou por aí? Por todo o lado. Depois de ir, ainda fui ao Bacalhau. Foi da França, que estava castigado dessa parte que fui para o meu irmão. Teve de 1 ano e tal de castigo e não podia ir ao Bacalhau. E nessa altura deu o salto à França. Quando veio da Alemanha, de vez para cá, em que ano é que veio? Em 75. Em 85. 85? Sim. Voltou ao Moliço? Sempre. E quando havia Moliço, havia Moliço. Quando não havia, não havia. Até que... Lembra-se de quando é que deixou de haver Moliço na Ria? Olha, o Moliço na Ria, fixo na Ria, no fundo. Sim. Olha, o fixo na Ria e a gente a não trabalhar na Ria, e não houve sempre Moliço. E ainda há fixo. Mas
Quando acabou o Moliço na ria, eu não posso precisar, porque a partir daí isso foi uma bandalhada. Além de ter a flor da ria, que era o Moliço, começou a abrir esta praga dos formigões, da ameijoa, de cavar a ameijoa, cavar o formigão, cavar a tudo mais alguma coisa. No sítio que tem o Moliço, que ainda tem, vou-lhe citar qual é o sítio. Cabeça de Atravessador, há Moliço. Cabeça da Trena, há Moliço. Parte de cabeço do Campo da Gaga, de um lado e do outro, há Moliço. A Carnota, há Moliço. Um bocadinho no Laranjo, entre o Esteiro de Estarreja e o Esteiro de Beiros, um bocadinho há. Porque eu sei porque é que há, e sei como é, e sei como há, e porque é que há. Porque eu ando que as pessoas da Universidade, Coimbra, Porto e Aveiro, e andamos a tirar amostras de lamas, e a gente, as amostras de lamas, veem onde é que estão as coisas. Só que nos sítios da lama que há Moliço, eles encontram a ameijoa e acabam com engacetas, e no sítio que há a ameijoa, a Moliço, estão a acabar com ensinhos, com maré alta, 35 metros, e andar a arrastar. Por isso mesmo o Moliço fica com lama, e a lama fica com Moliço, e arrebenta com tudo. Porque a Universidade, já disse isto, uns brasileiros que andaram a filmar, a semana passada, não sei bem o dia, nos sítios da Universidade que eu ando, eles querem semear, plantar Moliço. E só digo para eles, plante que é bom, mas é dinheiro que gastam. Que não há civilização das pessoas que querem ver as rainhas do Moliço. Que as pessoas que gostam de ver as rainhas do Moliço, que não era para nós, mas podia ser para os nossos que estão para nascer, um futuro. E para a gente ensinar o que é o Moliço a quem não sabe. E eles destroem tudo. Por isso mesmo, é melhor estar quietos e primeiramente investigar, primeiramente proibir certos sítios, que era a mãe do nosso património do Moliço.